Isso. Estão ouvindo? Sim? Meus irmãos, bom dia, tudo bem com vocês? Glória a Deus, eu estou muito feliz de estar aqui e não apenas para ministrar, estava dizendo antes que para mim é refrigério da parte de Deus estar no meio da congregação, recebendo da vida de Deus que flui através de cada um de vocês. Nossa casa em Chapecó, já amo essa cidade, amo os irmãos, e eu quero de fato agradecer pelo pastor Jair, a sua casa, sua esposa, suas filhas, Marco também, que Deus nos conectou, e tantos outros irmãos aqui, Marco Loz, enfim, toda a família espiritual e tantos outros irmãos que a gente pôde conhecer esses dias. Tenho certeza que aquele que começou a boa obra em nós também há de terminar e será poderoso. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Eu quero hoje compartilhar minha porção, apesar de verificar, eu estava estudando essa madrugada a respeito do que eu poderia compartilhar hoje na mesa do Senhor. E fui fazer um review aqui a respeito de tudo que já foi nos ministrado. E eu quero lembrar os irmãos a respeito de tudo que o Senhor já nos ministrou. E depois eu entro para poder continuar essa edificação da igreja local. O irmão Marco trouxe desde o primeiro dia a respeito do nosso coração, ministrou ao nosso coração referente à vida do discípulo, sermos testemunhas, tanto ser quanto o fazer. Nós entendemos o que é ser discípulo e entendemos também a nossa missão para fazer discípulos, amém? E o interessante que eu ouvi no irmão Marco é que ele entra em tantos assuntos maravilhosos, amém? E no fim você tem que fazer aquela síntese de falar assim: Jesus, me dê graça para poder organizar tudo isso, que tanta água de Deus veio sobre nós, e foi maravilhoso. Quantos foram edificados aqui pelo irmão Marco? Amém? Glória a Deus. E ontem o irmão Fábio também trouxe sobre o evangelho. Ele usou até uma frase que isso me impactou. Ele falou assim: o evangelho não é apenas moral, é mudança de natureza. O evangelho não muda apenas nossa moralidade. Tem muita gente moralmente muito boa aí fora, mas ele muda a nossa natureza. E ele disse também que nós temos uma esperança, e essa esperança é a ressurreição. Quantos lembram? Amém? E por fim, o que eu anotei foi que nós precisamos voltar às Escrituras. O irmão Fábio trouxe isso. E que o discípulo tem uma postura, a mesma postura que Maria teve, que é ficar aos pés de Jesus. Esse é o nosso coração, ficar aos pés do Senhor. Nós vimos muitas coisas e hoje eu quero ministrar, nesse dia de ceia. Eu sei que nós vamos sentar à mesa do Senhor para compartilhar. Eu quero falar sobre o alvo do discipulado. Nós entendemos o que é ser discípulo, entendemos a nossa identidade, entendemos tudo isso. Mas a pergunta que nós devemos fazer é: qual é o alvo do discipulado? E eu quero ler com os irmãos, a minha tradução vai ser ACF, alguns textos. E eu quero começar com Mateus, capítulo 4, verso 17. Mateus capítulo 4, verso 17. Algumas passagens que nós já meditamos esses dias, mas eu quero trazer aqui algumas coisas que o Senhor colocou no meu coração para poder compartilhar com a igreja. Mateus capítulo 4, verso 17 diz assim: Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. 18. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Pula para mim, por favor, para João, capítulo 15, verso 15.
está escrito assim: já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. E agora o último texto inicial, volta para Mateus capítulo 28, que foi o texto base que nós falamos todos esses dias. Ontem o irmão Fábio ainda leu esse texto. E eu quero meditar com vocês no verso 10. Então disse Jesus: não temais, ide dizer aos meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. Amém? Irmãos, quando nós falamos do alvo do discipulado, a gente precisa entender para onde nós estamos indo como comunidade, como igreja, como pessoas em Cristo, discípulos de Jesus. O que o Senhor Jesus quer de nós no fim? O que Ele espera de cada um de nós? E esses textos revelam exatamente isso. Primeiramente, eu percebo que Jesus chama todo mundo. Amém? Foi até dito aqui que o Senhor quer salvar a todos. Eu não sei aqui, mas toda cidade tem uma pessoa que é o problemático da cidade. É aquele irmão que a gente fala assim: meu, aquele cara ali é terrível. Aqui em Lagoa acho que não tem, só tem gente linda aqui, boa, né? Mas tem gente que a gente olha assim e fala: meu Deus, se aqueles caras se converter, e Jesus quer esse cara aí que você acabou de pensar. Jesus quer essa irmã que você acabou de pensar que ela é terrível. Então, Mateus capítulo 11, verso 28, está escrito assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Mateus 11, 28. Aqui começa o chamado da graça de Deus. Deus quer todo mundo, não importa a maneira que você está. Quantas pessoas nesses 3 dias, por mais maravilhosos que foram e estão sendo, talvez estejam cansadas, sobrecarregadas, a pressão da vida, a pressão da alma, que às vezes nós estamos assim, e às vezes nós como crente mesmo passamos por momentos difíceis, que a gente está sobrecarregado, a gente está cansado. E às vezes alguns têm síndrome de herói e não reconhecem isso. A gente não é humilde o suficiente para chegar diante do Senhor e falar: Senhor, eu estou sobrecarregado e cansado. E sabe o que Jesus disse para você? Vinde a mim. Vinde a mim, do jeito que você está, não importa. Pastor, mas eu pequei ontem antes de vir ao culto hoje. Não tem problema, vem a mim. Esse é o primeiro chamado. Do jeito que você está cansado, está sobrecarregado, a alma está abatida, não importa, Deus quer você, amém, irmãos? Deus quer a sua família, Deus quer o seu coração. Quantas pessoas ao longo da vida pensam: parece que Jesus não me quer mais. Quantas pessoas se desviaram do caminho e aí se sentem impossibilitados de voltar à presença de Deus como julgamento. Mas nós, como expressão do corpo de Cristo, precisamos dizer a essas pessoas: não importa do jeito que você está, Jesus ainda está declarando sobre você: venham a mim. Venha do jeito que você está. Quantas famílias quebradas, meus irmãos. Homens que parecem que não tem mais jeito. Mulheres que falam assim: eu não aguento mais. Filhos. Mas o Senhor continua dizendo: venham a mim do jeito que vocês estão. Esse é o primeiro chamado. Venham, está cansado, está sobrecarregado. Venham a mim. Talvez você esteja aqui nessa manhã, é uma manhã de ceia. E se você olhar para as suas possibilidades, você vai entender assim: eu nem mereço sentar à mesa do Senhor. Mas a palavra do Senhor é: vem do jeito que você está. Venha quebrado. Venha sem nada. Pode vir até cheia de pecado. Jesus, ele continua tocando o leproso e curando ele. A lepra do leproso não sujou Jesus. Foi Jesus que limpou o leproso. Todo mundo que tocava numa lepra, conforme diz a lei do Levítico, em Mateus capítulo 8, verso 1, diz que Jesus descendo do monte, veio um leproso, prostrou e adorou, dizendo: Senhor, se tu quiseres, pode me tornar limpo. E a Bíblia diz assim, que Jesus disse: sim, eu quero. E o tocou e disse: seja limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Irmãos, se a gente olhar para a lei, todo mundo que chegava diante de um leproso, ficava impuro.
E ficava 7 dias fora do arraial, para nesse momento de purificação. Mas Jesus, irmãos, continua tocando leprosos e não contamina Jesus. É Jesus que limpa ele. Jesus continua nos limpando até hoje. Quantos reconhecem isso? Jesus continua nos limpando até hoje. Esse é o primeiro chamado. É o chamado do jeito que nós estamos. É o chamado da graça. A graça salvadora manifestada a todos os homens, conforme Tito 2,11 explica. Que a graça de Deus salvadora foi manifestada a todos os homens. Deus quer salvar pessoas. Deus quer salvar muita gente em Lagoa Vermelha. Deus quer salvar muita gente em Erechim. Deus quer salvar muita gente em Chapecó, onde nós estamos. Deus continua querendo salvar. E nós precisamos ser anunciadores dessas boas notícias, dizendo: Jesus quer salvar você. Jesus quer livrar você da condenação eterna. Jesus quer livrar você do peso do pecado. Amém, meus irmãos? Eu fico muito feliz com isso, porque um dia eu fui salvo, há mais de 23 anos atrás, com essa mensagem. Quando meu irmão, ele chegou até mim, a gente vem de uma família disfuncional, quebrada. Minha mãe tem 11 filhos, sem pai. Só para vocês terem ideia, eu fui conhecer meu pai ano passado, em novembro do ano passado. Cresci sem pai, uma família totalmente destruída. E o Senhor começou a restaurar meu coração. Meu irmão pregou a mim, falou do evangelho, falou: Jesus quer você, meu mano. Eu tinha 15 anos de idade, estava contando para o irmão ontem. E com 15 anos, no dia 19 de setembro de 2003, o Senhor me alcançou. E são datas marcantes. E naquele dia, em uma casa, em uma igreja caseira, em um pequeno grupo, um irmão chamado Levi, de 17 anos, estava pregando jovem. Então Deus está levantando uma comitiva de jovens cheio do Espírito Santo. Eu creio muito nisso. E ele falou assim: quem aqui quer aceitar Jesus? Essa famosa frase. Quem aqui quer aceitar Jesus? E eu lá assim, ó. De repente uma galera levantou a mão e falou: eu quero. E eu fiquei lá assim, com vergonha, numa sexta-feira à noite. E aí ele disse: gente, eu não posso acabar isso aqui antes de fazer um novo apelo. Quem aqui quer aceitar Jesus para mudar de vida? E ele usou essa expressão, mudar de vida. Só que eu era tão problemático que eu tinha prometido para minha mãe que eu mudaria de vida. Falei: mãe, a senhora não vai chorar mais por mim. Falei: um dia eu vou mudar de vida, eu vou dar orgulho para a senhora. E aí, quando ele usou a expressão: quem aqui quer aceitar Jesus para mudar de vida? Eu falei: eu preciso mudar de vida. E a minha mão, alguma coisa pegou e me fez assim: eu quero. E eu lembro, foi dia 19 de setembro de 2003, no dia 12 de outubro eu desci as águas do batismo. No dia 14 de novembro, um mês depois, eu tive a experiência do enchimento do Espírito Santo. E em novembro mesmo eu estava nas ruas pregando o evangelho, irmãos. E eu lembro que foi tão marcante, como eu contava para o irmão ontem, que foi tão sobrenatural. E eu vi esse menino aqui, como é seu nome? Mateus. O amor desse menino ontem falando. Continua, eu falei: continua firme, que Deus vai levantar você. Esse amor por Jesus falando, eu me vi há 20 e poucos anos atrás. Falei: é isso, Senhor, levanta esses jovens. Levanta. E assim estava eu, não sabia pregar, eu só dizia assim: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. É o único versículo que eu sabia. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o resto ele vai fazer. Aí tá, e o que é isso? Eu não sei. Entrega teu caminho ao Senhor, e o resto ele faz. E sabe, talvez você esteja aqui hoje exatamente com esse coração, tipo: cara, eu já tentei tanta coisa. Mas talvez essa manhã Deus marcou para mudar a sua vida. Da mesma forma que aconteceu há mais de 20 e poucos anos atrás, Senhor, muda a minha história. E assim o Senhor está fazendo até hoje, mudando a nossa história. Deus, ele é o mesmo. Hebreus 13:8 diz que ele continua sendo o mesmo, Jesus, ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Ele continua ainda salvando pessoas improváveis, pessoas que o mundo diz assim: não tem jeito. Mas Jesus olha, pega, como foi dito aqui inclusive, uma pedra, lapida ela para a edificação da igreja. Nós somos pedras vivas tiradas da grande rocha, que é o próprio Cristo. Então esse é o primeiro chamado, o chamado à salvação, o chamado à graça, o chamado do jeito que está.
Mas o chamado não fica aqui. O chamado ele precisa dar continuidade. Então nós temos o segundo chamado, que é o chamado vir a Jesus, que foi o texto que nós acabamos de ler. Em Mateus 4,19, Jesus falou, vinde após mim. Note que o primeiro é vinde a mim. Agora o segundo é vinde após mim. Porque agora, primeiro você vem a Jesus. Mas Jesus ele está numa caminhada. Então você vem após Jesus. Você está seguindo Jesus. Uma coisa é vir até Jesus. Outra coisa é seguir Jesus. Quantas igrejas, irmão, até foi dito aqui, que fazem campanhas extraordinárias. Venha, venha, mas só fica no venha. Vou na igreja para ter prosperidade, para ter minha cura. Vem, pode vir. Mas não fica só aqui. Nós precisamos segui-lo, que é o ato do discipulado, o discípulo a Jesus. É o ato de caminhar, porque Jesus está numa trajetória. Lembra da passagem do jovem rico? Lembra? Jesus, a Bíblia diz que ele faz um convite àquele homem. Todas as pessoas que Jesus fez um convite particular, alguém dizendo, particular, segue-me. Essas pessoas se tornaram apóstolos de Jesus. Todas as pessoas que Jesus chegou e falou, segue-me. Pode ver nas suas escrituras a palavra, que essas pessoas se tornaram então os apóstolos. Quando no livro de Mateus fala que aquele jovem chegou diante de Jesus e falou, Senhor, o que eu posso fazer para ser salvo? Jesus fala assim, guarda os mandamentos. Eu tenho feito isso desde a minha juventude. Falei, legal, mas falta uma coisa. Venda tudo que você tem, dê aos pobres, e aí Jesus vai falar, então vem e segue-me. O padrão do segue-me de Jesus para indivíduos particular é, segue-me porque eu vou fazer de você uma pessoa relevante dentro do meu reino. Só que a Bíblia diz que aquele homem tinha a riqueza como seu Deus. Ele fica triste e ele não quer vender tudo e dar aos pobres. Então ele sai triste da presença de Jesus. E ali tem a expressão que aparece que Jesus o amou. Jesus amava aquele cara. Jesus amava aquele cara. Só que aquele cara não parou a obra de Jesus. Mesmo Jesus amando ele, vendo ele embora, Jesus continua. Porque discipulado é exatamente isso. Discipulado é, vem a mim. Aquele cara chegou até Jesus. Do jeito que estava. Mas agora Jesus falou para ele, é tempo de você me seguir. E na hora do seguir, ele não quis. Mas Jesus parou? Não. Tanta gente pensa que a obra de Deus vai ser feita só com ele. Não, irmãos, a obra de Deus vai continuar. Porque Jesus a Bíblia diz que ele tinha uma intrépida resolução de subir a Jerusalém, um pouco mais adiante no texto. Ele estava num propósito, seguindo. E todos aqueles seus discípulos precisavam segui-lo. Esse então é vinde após mim. Porque Jesus está à frente, nós precisamos ir após Jesus. Para nós hoje, esse é um chamado ao discipulado. Deus não chamou apenas para você vir a Ele. Jesus quer que você siga Ele de perto. Jesus quer que você esteja diante dEle, seguindo, como os apóstolos fizeram, como aquelas mulheres fizeram. Quando você lê Mateus, quando vai falar a respeito da crucificação, diz que algumas mulheres seguiam Jesus desde a Galileia. Quando nós falamos de discipulado, muitas vezes a gente dá ênfase aos homens que estavam perto de Jesus. Mas se você ler o capítulo 9, diz que Jesus era sustentado por muitas mulheres no seu ministério. Essas mulheres seguiam Jesus de perto. Deixa eu falar uma coisa para você, minha irmã. Você que me ouve agora, que está assim, é para mim. Para você, minha irmã. Jesus quer você bem perto. Muitas mulheres seguiam Jesus. E o ministério de Jesus só foi o que foi por causa dessas mulheres que o sustentavam. Não só ele, como aos 12. Quando você vai na crucificação, a Bíblia diz que todos os apóstolos eles vazaram, saíram. Só que as mulheres estavam lá. Na ressurreição, que é a passagem que nós lemos em Mateus 28, nós temos a figura de uma mulher. A primeira missionária das Escrituras pós-ressurreição não foi um homem, foi uma mulher. Então, Deus está chamando também mulheres. Mulheres que falam assim, cara, eu vou consagrar toda a minha vida a Jesus.
Eu vou servir Jesus com tudo que eu tenho, todos os meus dons e talentos. Eu vou ser uma seguidora de Jesus, uma discípula de Jesus. Note, você vê uma única vez a palavra discípula no feminino aparecendo na Bíblia. Uma única vez. Sabe onde está? Alguém sabe dizer? Todas as palavras na Bíblia sobre discipulado, discípulo está no masculino, discípulo. Agora no feminino aparece uma única vez na Bíblia. Uma mulher chamada Tabita. No livro de Atos. Ela havia morrido, ela costurava coisas roupas para os irmãos. E a Bíblia fala que era uma discípula, ali está na palavra no feminino. Uma discípula de Jesus. Ali era uma discípula. Só qual era a figura daquela mulher tão incrível? Ela servia com seus dons. Deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você pense, minha irmã, que o seu serviço é inútil no reino de Deus. Não é. Servir uma mesa, compartilhar a vida. Uma discípula que costurava. Tem costureira aqui? Tem? Não? Tem ali? As irmãs costureiras. Essa irmã na Bíblia é chamada de discípula. A única mulher que foi chamada de discípula. Não que as outras não foram. Mas a única que aparece era uma costureira. Porque Deus também está vendo a obra das suas mãos. Tudo que fomos, tudo que estamos fazendo, está ecoando para a eternidade, para a glória de Deus. Esse vinde após mim é um chamado ao discipulado mais perto. É o chamado da santidade de Hebreus capítulo 12, verso 14, sem a qual ninguém verá o Senhor. É o chamado a gente andar mais perto de Jesus. É o chamado a gente falar assim, eu renuncio às coisas que para trás ficam e avanço para o alvo, na qual está diante de mim. E Cristo é o alvo da minha vida. Jesus, aonde o Senhor está indo? Eu quero seguir o Senhor. Eu vou aonde o Senhor está indo. Sabe, irmãos, quando a Bíblia diz em Mateus capítulo 16, foi até citado ontem aqui, que quando Jesus a primeira vez a falar a respeito da sua morte, Pedro se levanta e fala, você não vai morrer. Sempre tem alguém que quer impedir o propósito. Mas, como foi dito ontem, até o sofrimento faz parte do propósito de Deus. Até quando nós passamos por dificuldades, nós passamos para a glória de Deus. A Pedro em Mateus capítulo 16, ela fala assim, o Senhor não vai morrer. Jesus fala assim, apartai-vos de mim. Porque você só pensa nas coisas dos homens. Note, Jesus está falando da sua morte, que hoje nós vamos celebrar a vida, nós aprendemos ontem. Amém? Jesus está falando que ele vai morrer. Pedro está dizendo, você não vai morrer. Jesus fala, apartai-vos de mim, Satanás, porque você só pensa nas coisas dos homens. Note que pensar nas coisas da terra, somente nas coisas da terra, é um empecilho para o cumprimento do propósito de Deus. Sim, nós devemos ir, nós moramos, compramos, vendemos, negociamos, vivemos, tudo isso, glória a Deus, mas a Bíblia diz em Filipenses, nós precisamos pensar nas coisas do alto. Precisamos pensar nas coisas eternas, aonde Cristo está. Precisamos levar o nosso pensamento. E ali Jesus está chamando Pedro a um lugar que ele mesmo está indo, que é o lugar da cruz. O chamado de um discípulo é carregar a cruz. Irmãos, às vezes nós romantizamos isso, mas a cruz fala de morte. Não teve um homem na história que subiu em uma cruz e desceu vivo de lá. Quando Jesus declara em Lucas capítulo 9, verso 23, se alguém quiser vir após mim, note que não é vir a mim mais, é vir após mim. Primeiro, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e então me siga. É um chamado de crucificação. Pastor, o que é ser crucificado? Gálatas capítulo 5 vai declarar isso. Para a gente crucificar as nossas paixões e concupiscências, as obras da carne. Irmãos, nós podemos vir a Jesus, vinde a mim. Mas quando nós entramos no vinde após mim, é um chamado a morrer para nós mesmos. Morrer para as nossas vontades. Morrer para os nossos ideais.
Morrer para a cultura que está nos impedindo de viver o propósito eterno de Deus. Nós somos chamados a esse lugar do discipulado, de negar nós mesmos. Esses dias eu estava em casa, aconteceu algo incrível. Eu fui passar entre a cadeira e a mesa, assim, e tinha outra cadeira de madeira, e eu bati bem o dedinho do pé. Não foi o dedinho, foi esse outro. Como é o nome desse outro dedinho do pé aqui? Tem um dedinho, mindinho e outro do pé. Qual é o nome desse aqui? Tá, esse aqui, eu não sei o nome. O vizinho do... E eu bati, era numa sexta-feira, e deu aquela dor. Eu falei, meu Deus. Ai, Jesus. Crente não xinga, né, irmão? Aí, Jesus, obrigado, Senhor, aleluia. Só que à noite eu tinha uma reunião com toda a equipe que serve na comunidade local. E aí eu falava para minha esposa durante o dia, nossa, Mori, meu pé está doendo. Mori é a maneira que eu chamo minha esposa. Falei, Mori, meu pé está doendo. Eu pisava, doía. E à noite eu tinha essa reunião e eu fiquei por mais de 2 horas falando. Em pé, e normal. Falando, e os irmãos celebrando, e glória a Deus, tal. Foi maravilhoso, acabou a reunião, aí eu falei, ai, Mori, meu pé está doendo. Só que ninguém percebeu que o meu pé estava doendo. Então, naquela noite eu fui orar e Deus falou comigo. Falou, todo mundo tem um dedinho que dói, mas ninguém percebe. Não, todos nós que estamos aqui, todos os irmãos que subiram nessa plataforma, que são homens de Deus, todos os irmãos que você admira, todo mundo tem um dedinho que dói, só que você não percebe. Eu sei que todos vocês em algum ponto têm um dedinho que está doendo, mesmo que ninguém esteja percebendo. E aí eu comecei a ver as pessoas, a partir dessa experiência, assim, eu falei, por mais incrível que essa pessoa seja, talvez ela bateu o dedinho de manhã e está doendo até agora. E ela está andando, está normal. E ninguém percebe. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus está vendo e sabe a dor que você passa. Essa é a verdade. Mesmo que ninguém perceba, o seu marido não perceba, o seu filho não percebe, o seu pai não percebe, a sua mulher não percebe, mas você sabe que dói. Alguma área da nossa vida ainda está dolorosa. E o processo de discipulado é exatamente isso. Eu estou seguindo Jesus. A cruz, ela não é, irmãos, um enfeite para nós. A cruz, ela é um instrumento de morte. E dói. Morrer dói. Morrer para nossas vontades, como diz o Marco aqui ontem. Eu achei incrível. Quando ele disse que ele tem que fazer aquela parábola, Jesus, o que o senhor quer que eu fale? Porque se falar do jeito dele é carne. É morrer para ele mesmo. Morrer para as vontades próprias. Porque todo mundo tem algo. Eu tenho, você tem. Às vezes é só difícil reconhecer. Não é verdade? Alguém concorda comigo? Às vezes é só difícil reconhecer que tem algum dedinho que está doendo. Que você bateu essa semana. E fala, cara, dói. Mas o chamado discipulado é um chamado doloroso. O chamado da cruz é um chamado doloroso. É um chamado de seguir Jesus, de ser como Cristo. Aprender com Ele, imitá-lo, seguir, ser transformado, ser a imagem dEle mesmo. Nós somos chamados, conforme está escrito em Romanos, capítulo 8, verso 29. Para sermos conforme a imagem do seu Filho. Essa imagem, se Jesus passou pela cruz, nós vamos passar também. É o chamado de ser um discípulo. Pastor, qual que é o alvo? O terceiro ponto é o chamado à missão. Nós vimos o chamado à graça, o chamado ao discipulado. Mas uma vez que nós estamos sendo discipulados por Jesus, e Deus usa pessoas, nós também somos inseridos na missão de Deus. Que é, vocês vão por todo mundo e vão fazer discípulos de todas as nações. Deixa eu tentar amarrar tudo isso aqui que eu tenho falado para vocês. Nós, quando fomos chamados, nós fomos chamados a ser servos.
eu fazer uma pergunta para vocês. O servo tem o mesmo DNA do seu senhor? Não tem. Em João capítulo 15, verso 15, diz que Jesus fala assim, Jesus dizendo, não tenho chamado vocês de servos, mas tenho chamado vocês de amigos. O amigo tem o mesmo DNA do seu outro amigo? Não tem, ainda não. Note que é progressivo. Sim, nós somos chamados, não estou dizendo que nós devemos ser servos, nós somos servos de Deus. Nós devemos ser amigos de Deus. Mas, no texto de Mateus capítulo 28, coloca para mim o verso 10, por favor. O irmão ontem leu esse texto e explicou para a gente. Por favor, volta um pouquinho. Coloca o verso 5. O contexto da ressurreição, que faz todo sentido para nós hoje, que inclusive é Páscoa. Presta atenção nisso. Mas o anjo respondeu e disse às mulheres, não tenhais medo, porque eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado, morreu. Ele não está aqui, aleluia, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde ver o lugar onde o Senhor jazia. Olha o 7. O anjo do Senhor falando. E depois, imediatamente dizei aos seus discípulos. Grava essa palavra. O anjo, agora, anjo mente, irmãos? Anjo enviado por Deus mente? Não. Olha que interessante. O anjo está dizendo assim, e depois, imediatamente dizei aos seus discípulos. E depois de dizer ao seu discípulo que ele já ressuscitou dentre os mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, e ali o vereis. Eis que vos tenho dito. O anjo está dizendo, vocês precisam ir. Você precisa ir, Maria, e dizer aos discípulos. E eu vou encontrar eles lá. No verso seguinte, por favor, coloca o verso 9. Saindo elas apressadamente do sepulcro, porque agora elas têm uma missão dada pelo anjo. Com temor e grande alegria correram anunciá-lo aos seus, discípulos. Amém. Elas estão indo cumprir a missão. Eu vou anunciar aos discípulos. Só que quando elas estão indo, entra no verso 10. E o verso 10 é poderoso. Olha o que diz. Indo elas a dar as novas aos seus discípulos, porque o anjo disse isso. Eis que Jesus saiu ao encontro, dizendo, eu vos saúdo. E elas, chegando a abraçar aos seus pés, o adoraram. Verso 10. Então, Jesus disse-lhes, não temais. Ide dizer aos meus irmãos. Aleluia! Qual que é o alvo do discipulado? É uma família. Jesus não está tratando mais os seus discípulos apenas como seguidores. Jesus está tratando os seus discípulos pós-ressurreição como parte da família. Ele está dizendo, o anjo disse a verdade e dizer aos seus discípulos. Só que Jesus aparece apenas para corrigir uma palavrinha na fala do anjo. E de dizer aos meus irmãos. Eles são meus irmãos, porque Jesus é o primogênito, não mais o unigênito. Jesus é o primeiro entre muitos irmãos. Nós fazemos parte da família de Deus. Se você ler o Apocalipse, que o pastor citou tanto aqui, acaba da seguinte forma: Deus será para sempre, Deus vai habitar no nosso meio, Deus vai tabernacular entre nós, amém? E acaba assim, Ele será para sempre nosso Deus, e nós seremos para sempre os seus filhos. Sabe como acaba o Apocalipse? É a origem, Deus nos trazendo de volta ao Éden. A genealogia de Mateus, ela vem de Abraão até Jesus. A de Lucas vai de Jesus até Adão. Por favor, coloca aí, se eu não me engano é Lucas capítulo 3, verso 38. Se eu não me engano.
Coloca para mim aqui. Obrigado, Espírito Santo. Olha esse texto. Começa lá em Jesus. Jesus, filho de José. José e vem vindo. Até que chega em Adão. Olha o que diz. E Cainã de Enos. E Enos de Sete. E Sete de Adão. E Adão de Deus. Coloca em outra tradução. Pode ser NVI, qualquer uma. Esse último verso. Que aparece filho de Deus. Olha aí. Filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Adão não era apenas a criatura do Senhor, ele era filho. Porque Deus está restaurando todas as coisas, nos trazendo de volta ao propósito original. Qual é o propósito original, irmãos? Deus começa com um jardim, em Apocalipse vem uma grande cidade. E a essência do discipulado é nos levar à filiação. O alvo do discipulado é uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, que vive para a glória de Deus Pai. Nós somos chamados a esse propósito, o alvo do discipulado, tudo que nos foi ensinado nesses dias aqui, falando da vida de um discípulo. O alvo do discipulado é nos tornarmos família. Família de irmãos. A gente viver essa realidade espiritual de falar, cara, nós somos família. A Bíblia diz, irmãos, lá em Mateus 28, isso me impactou uma vez meditando nisso. Falei, Jesus, o Senhor está falando comigo. Discipular talvez seja a mensagem que eu mais falo. Mas quando o Senhor falou que não é apenas sobre ajudar irmãos a serem seguidores, serem servos, não, é se tornar, ajudá-los a se tornarem famílias, se tornar irmãos. Quantas pessoas se sentem só? Deus te deu uma família, meu irmão. E ela se reúne nesse lugar, a família de Deus. Eu não sei se tem pessoas novas aqui, mas Deus não quer que você vive sozinho. Deus te deu uma família espiritual, amém? No fim é isso, é todos nós sendo família. O alvo do discipulado não é uma família, o alvo do discipulado não é crescimento, o alvo do discipulado não é estratégia para a igreja se desenvolver, o alvo do discipulado é sermos família de Deus. Vai, Maria, e diz aos meus irmãos. Jesus estava dizendo, agora eles fazem parte da minha família. Deixa eu voltar na minha frase aqui. Um servo tem o mesmo DNA do seu senhor? Diga, não. Um amigo tem o mesmo DNA do seu amigo? Diga, não. Um filho tem o mesmo DNA do seu pai? Tem, irmãos. No fim, é essa realidade espiritual. O pastor Marco trouxe para nós, quando ele cita, vós sois deuses. Não é em glória, não é isso. É porque carregamos o mesmo DNA do Deus vivo. O mesmo DNA daquele que Deus colocou em nós. Isso mudou a nossa natureza, conforme o irmão Fábio trouxe ontem. Mudou a nossa natureza, eu não sou mais o Jefferson de 20 e poucos anos atrás. Mudou agora uma natureza divina que opera em nós, opera dentro de você, mesmo que, às vezes você fala, meu Deus, esse velho homem está vindo para fora. Tua natureza divina, existe um DNA divino dentro de você. Isso a Bíblia chama de novo nascimento. Você nasceu de novo, Nicodemos. Precisa nascer. Não importa quantos anos você tem. Você precisa nascer de novo. Sabe uma coisa que eu acho incrível no Evangelho? É que ninguém começa na frente. Todos nós começamos no mesmo ponto. Ninguém tem privilégio no Evangelho. Algumas religiões colocam os filhos como se, se o cara está bem, coloca o filho, isso aqui segue. Da onde o pai parou, ele segue. O Evangelho todo mundo nasce no mesmo lugar. Todo mundo começa do mesmo lugar. Precisa nascer de novo. Todo mundo se torna um bebezinho espiritual. Deixa eu fazer uma pergunta aqui bem interativa, só para a gente ir para a parte final. Quem aqui tem mais de 20 anos de convertido ao Senhor? Quem aqui está entre os 10 e os 20? Quem aqui está entre 10 e 5?
Quem aqui está antes dos 5 anos de convertido? E quem, o resto não converteu ninguém aqui ainda não? Quem não levantou a mão não converteu ainda? Ou está acima dos 50 anos? Quem aqui tem menos de 1 ano de convertido? Ali, aqui, aqui, ali. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Agora aqui para os mais velhos. Para a gente que já está 20 para mais, 30 para mais, alguns irmãos. 38 para mais. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Para vocês que estão aqui se converteram há menos de 1 ano. Nós que estamos acima dos 20, nós nascemos no mesmo ponto que vocês. Não teve privilégio nenhum. Começamos do mesmo jeito. Confessando nosso pecado, sendo discipulado. Mesma coisa. Hoje vocês podem olhar para esses irmãos aqui e falar, nossa, glória a Deus, né? Mas nós começamos do mesmo jeito, né, pastor? Do mesmo ponto. Do mesmo ponto. Não muda nada. Pastor, eu nasci na igreja, mas você precisou se converter também. Ou não? O filho de crente, crentinho é? Não. Precisa ter um novo nascimento, sim ou não? O que eu quero dizer com isso? Todos nós não temos privilégio, nascemos no mesmo lugar. Nós precisamos entregar a vida para Jesus. A decisão de segui-lo, conforme foi dito ontem. Todos nós. Esse é um chamado. Agora, te fazer uma pergunta aqui. Quem aqui ainda, está aqui talvez, mas ainda tenha coragem. Agora é o seu momento. Tá bom? Que ainda não está seguindo Jesus mesmo. Assim, fala, eu venho às vezes, mas não segue Jesus. Tem coragem de dizer? Tem alguém aqui? Que está aqui pela primeira vez, está visitando. Tem alguém aqui assim? Tem visitante? Tem ali alguém, uma irmã? Já é irmã, tá vendo? Olha que glória a Deus. Tem mais alguém? Ali, ok. Deixa eu falar uma coisa para vocês que levantaram a mão. Deus está chamando vocês agora. Para começar uma vida maravilhosa com Ele. Agora. De entregar a vida a Jesus e falar, Senhor, é verdade, muda a minha história. Eu vim até aqui, mas eu preciso morar contigo na eternidade. Eu quero ser família com o Senhor. Eu quero que o Senhor olhe para mim e fale, essa é minha filha. Esse é meu filho. É isso. Todos nós desse mesmo princípio. E eu tenho certeza que Jesus está chamando vocês que ainda não se entregaram. Jesus está nos aperfeiçoando para a gente que já estamos no caminho com a cruz. E no fim, todos nós seremos uma grande família. Uma grande família. O alvo do discipulado é uma família. O alvo do discipulado, Jesus discipulou seus discípulos para no fim falar, vocês se tornaram irmãos. Por que Jesus não falou antes que eles eram irmãos? Porque Jesus não tinha morrido. Para ele se tornar o primogênito. Então nós fazemos parte dessa família espiritual que Deus tem nos chamado. Essa manhã, dentro desse tempo que eu tenho, eu quero dizer aos irmãos aqui em Lagoa Vermelha, eu vi uma família espiritual aqui. Uma coisa que me impacta muito forte assim na vida de vocês, irmãos. E aqui é o meu coração falando. Julguem ele. Mas eu quero expor aqui diante de vocês. Eu vejo o carinho, o amor que vocês tratam uns aos outros. Eu sei que tem situações que cada um passa. Mas note, pensa sempre dessa forma. Tudo que Deus está fazendo em nós, em vocês, em Lagoa, e nas cidades, pastor Max, todos os irmãos lá, Deus está formando uma família. Falava ontem que o irmão Davi, que ministra aqui, né? Aqui. Falei para ele uma parada ontem, que eu falei, isso é tão violento, que na nossa casa, nós temos muitas mesas, mas quando você senta para comer, nós temos... Quem tem bebê aqui sabe. A cadeirinha maior. Que lambuza. Papinha na boca. Temos o pai de família, a mãe, os filhos mais velhos.
mas todos nós estamos sentados na mesma mesa. Deus não colocou uma mesa particular para as criancinhas, para os anciões. Não, é uma mesa só. Irmãos, quando se trata das Escrituras, a palavra de Deus, e hoje especificamente, nós vamos sentar na mesa do Senhor. Todos nós. Todos nós. Os que estão se lambuzando agora, que estão começando agora a vida. Alguns irmãos mais maduros, sentando na mesma mesa, porque Deus quer uma família. Uma família. E você já sabe aquela famosa frase, que eu não sei quem cunhou ela, mas tem me perseguido. Que o propósito eterno de Deus, vamos lá, é uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus. É uma família. O alvo do discipulado sempre será uma família. Assim como começou no Éden, Adão era filho de Deus. Na Nova Jerusalém que desce do céu, nós seremos também seus filhos. Amém? Eu quero finalizar aqui e agradecendo também aos irmãos da casa, os pastores, que essa palavra encontre um lugar no seu coração, de fato, para você entender o que Jesus está fazendo em você, é a filiação. A sua identidade é como filho de Deus. Você pode trabalhar para Deus como servo, você pode visitá-lo como amigo, mas a vontade de Deus é que você senta na mesa dele como filho. Você é filho, cara. Filho, nunca esqueça disso. Amém? Abaixe sua cabeça, por favor, preciso orar. Só abaixe sua cabeça. Senhor Jesus, eu fui fiel à sua palavra, aquilo que o Senhor colocou no nosso coração para compartilhar. Se tem alguém aqui nessa manhã que foi edificado por intermédio da sua doce palavra, Senhor, eu te agradeço. Se o Senhor tem chamado irmãos a negar a si mesmo, e esses irmãos a partir de hoje estão tomando a sua cruz para seguir o Senhor mais de perto, eu te agradeço. Se o Senhor tem chamado pessoas para vir a ti do jeito que elas estão, não importa, eu te agradeço. Mas se o Senhor também tem chamado homens e mulheres, filhos, a esse lugar, a mesa da comunhão, como filhos de Deus, eu te agradeço. Que o Senhor chame cada um aqui na medida que, na estação que cada um está. E que o seu amor, Pai, venha, por favor, refletir em todas as etapas da vida dos meus irmãos. Eu oro pedindo que nessa manhã de Páscoa, de ceia, nesta manhã, Senhor, que a tua graça possa vir sobre a vida de todos os irmãos. Espírito Santo, aonde está doendo, o dedinho que está doendo no coração desses meus irmãos, o Senhor conhece. Eu peço que o Senhor possa trazer refrigério sobre a alma de cada pessoa aqui. A esse chamado ao discipulado, ao alvo do discipulado, que é sermos família contigo. Obrigado, Senhor, por essa manhã tão graciosa. E que o seu nome seja sempre adorado no nosso meio. Assim, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.